Deixa eu contar uma história para vocês, mas para contar essa história tem que apresentar o nosso convidado de agora, Dr. Fábio Magalhães, neuropediatra, excelente no que faz. A gente tem muito orgulho de ter você aqui no programa. Muito obrigado. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia. Mari, conta pra gente, como que você conheceu o Dr. Fábio? Gente, eu falo que não são coincidências, né? Que eu não acredito. Para mim, coisas de Deus, né? O José, que é meu filho, nasceu prematuro de 27 semanas. Eu tive uma síndrome na placenta, na gestação deles, gestação gemelar. E aí, nasceram prematuros e ele foi para UTI em estado grave. Foi aí que eu conheci o doutor. Ele teve um sangramento na cabeça. O José eu falo que ele teve tudo, ele é um milagre. Assim, e aí foi quando o doutor entrou na nossa vida no Hospital da Vila, uma bênção, né? E o José hoje, nossa, é uma vitória, eu falo que é demais. E posso contar uma coisa rapidinho mesmo. O doutor Fábio, que fez o ultrassom em mim, também é Fábio e Magalhães, você acredita? Ele assistiu no Manhã na Band esses dias. Eu não acredito que o neuro das crianças é o doutor Fábio Magalhães. Ele que descobriu a minha síndrome, ele que me mandou para o Dr. Fábio Peralta, também em São Paulo, que fez minha cirurgia e salvou gêmeos. E o anestesista também, Fábio. Olha isso, 4 Doutor, Fábios. muito interessante mesmo, né? Doutor, a gente podia comentar um pouquinho então sobre essa hemorragia que ele teve, né? Sim. Qual que é o nome disso? É algo que acontece frequentemente? Sim, é uma hemorragia da prematuridade, né? Também chamada de hemorragia da matriz germinativa. Isso acontece porque por volta de até 32 semanas, 34 semanas, as células elas estão se movimentando numa região que a gente chama de epêndima, subependima. Então a gente tem alta vascularização e alta celularidade. Essa vascularização e essa celularidade torna essa região mais frágil. Então ela fica vulnerável a variações de pressão, à nutrição do feto. Então, quando esse feto não consegue desenvolver bem essa região, a gente tem uma fragilidade maior que propicia sangramento. Isso até 34 semanas pode acontecer com qualquer bebê. Pode, mais frequente, né? Até 34. Depois é mais raro porque aí a gente já tem um sistema nervoso mais maduro. E qual que é o tratamento, doutor? Como é que vocês cuidam? Como que vocês mantêm ali? Não sei. Então, existem 4 graus dessa hemorragia. Vai de 1 a 4, né? 1 são os casos mais leves e 4 os casos mais graves. Além da hemorragia, a gente pode ter hemorragia mais hidrocefalia e hemorragia mais sangramento dentro do cérebro. Sim. Né? Então, hemorragia nessa região, que é uma região específica, mais um hematoma dentro do cérebro. E esses casos são os casos de maior morbidade. Assim, 10% das crianças aqui no Brasil são prematuras. Isso é um estudo de 2017. Olha. Mas cerca de 40% dessas crianças que nascem, principalmente até a 28ª semana, podem ter hemorragia da prematuridade. Eu me lembro, doutor, que no caso do José, quando a gente descobriu, eu já tinha tido esse sangramento e já tinha virado, eles falavam, leucomalácia. Sim. Já tinha evoluído. Como é que é isso? Então, o importante é a gente fazer o rastreio. Então, hoje, quando a criança nasce, já é importante realizar a ultrassom transfontanela quando a criança nasce prematura, tá? E depois, alguns protocolos a cada 7 dias ou dependendo da evolução clínica dessa criança. Essa hemorragia, ela tende a ser absorvida quando os graus são mais leves, entendeu? Então, ela vai ser absorvida pelo próprio cérebro, o organismo vai dar conta daquela hemorragia. Então, é uma tentativa realmente de melhora, de cura, né? De tratar aquilo que aconteceu. Então, o organismo vai lá, absorve essa hemorragia e há uma melhora. Só que onde sangrou pode deixar sequelas, Sim. né? E aí, por isso é importante acompanhar o desenvolvimento neurológico dessa criança, mesmo após a alta hospitalar. O doutor também comentou assim, Lucas, eu acho que é bacana a gente aproveitar o gancho também e falar um pouquinho sobre paralisia cerebral. Sim. Queria entender também, isso é algo que pode acontecer no prematuro ou não, doutor? Isso é algo que pode acontecer como sequela da hemorragia da prematuridade. Então, quando a Mari falou em
leucomalácia é o resultado dessa hemorragia. Houve um sangramento e deixou essa área de cicatriz no cérebro. Então, o que seria a leucomalácia? Seria essa cicatriz? Essa cicatriz é como se fosse um infarto provocado pelo sangramento. Entendi. Então, a gente tem a criança que teve hemorragia tem essa cicatriz e dependendo da área que essa hemorragia cometeu, além dessa região da matriz germinativa, ela cometeu outras regiões do cérebro. Então, pode deixar sequelas, como uma perda de força, e aí é onde seria o resultado da hemorragia gerando uma paralisia cerebral. Então, a gente teria uma encefalopatia que a gente chama crônica não progressiva. A gente não vai ter uma evolução daquela hemorragia, por isso que a gente chama de não progressiva. Entendi. Porque a criança vai conviver com aquele grau de paralisia cerebral durante a vida toda e dependendo da reabilitação pode melhorar ou não, só que ela não progride, porque teve a lesão, ficou a sequela, pronto. Entendi, doutor. E a paralisia cerebral seria o quê? A paralisia cerebral seria o resultado, por exemplo, dessa área de encefalomalácia. Seria as sequelas, entendeu? Seria uma lesão cerebral gerando esse dano neurológico. Eu lembro que o José me falava que a área que tinha pegado era mais a da motora. Isso. Que ele podia ter dificuldade de andar. Nossa, mas ele é um pivete. Nossa, gente. Eu achava que ele ia ser cadeirante. Eu achava que eu e o Dani, a gente já tinha falado. Nossa, e ele pula, sobe, dá até demais, né, amiga? Até demais. Se puder sossegar um pouco. Caixa a cabeça, até demais. Pra não dar nervoso pra gente, né, amiga? Você é impressionante isso, né, doutora? A evolução da criança nesses casos, né? É o que a gente sabe hoje, é que a neuroplasticidade, ela é muito importante no desenvolvimento infantil, né? Então, a gente tem uma capacidade de recuperação funcional gigante nessas crianças. Nossa, que incrível. Então, principalmente na idade que a gente chama de primeira infância, até os 6 anos de idade, porque o crescimento cerebral ele está acelerado. Então, há um boom de multiplicação das células neurológicas. Então, a gente consegue recuperar capacidades perdidas. Naquela área que sangrou, ele perdeu aquela função, porque as células do cérebro, diferente de outras regiões, como da pele e do fígado, elas não se regeneram. Nossa. Uma vez perdidas, acabou. Só que nós temos essa capacidade de recuperar funções. Então, outras áreas do cérebro, quando estimuladas precocemente, fazem aquela função perdida. Então, isso é lindo, né? E na criança, muito mais intensa. No jovem, no adulto, a gente vai perdendo um pouquinho dessa capacidade de recuperação. Eu vivi, acho que 24 horas por dia essa palavra estímulo na minha mente. Isso. Nessa época. Fiquei 1 ano estimulando o José assim, absurdamente. Que isso ajuda, então, nessa recuperação. Isso. O grande tratamento, né, da paralisia cerebral, existem tratamentos cirúrgicos, principalmente para tratar as lesões ortopédicas, a espasticidade, mas o grande tratamento é a estimulação precoce. E quando eu falo estimulação precoce, a gente tem que entender esse termo, porque não é estimular a criança a andar antes do tempo, estimular a criança a engatinhar antes do tempo, não. É a gente estimular a criança a atingir aquele marco na idade certa. Lembrando que ela tem deficiências. Então, ela é uma criança que potencialmente tem uma limitação para atingir aqueles marcos neurológicos. Então, nós vamos estimulá-la adequadamente para que ela atinja os marcos neurológicos como uma criança da idade dela. Muito interessante, gente. Para você ter outros conteúdos também do cuidado neuropediátrico da criança, você pode acessar o DR Fábio Magalhães. Esse aqui é o Instagram do doutor, incrível, ele explica bastante coisa lá, tá bom? Então, além desse conteúdo que a gente tem aqui no programa com ele, você pode conferir por lá também, tem cada vídeo lindo aí de superação. Demais. Parabéns, doutor. Eu me emociono. Obrigado, parabéns, pessoal. doutor. Parabéns pelo trabalho mesmo. Obrigado por ter passado esse sábado de manhã aqui com a gente também. Excelente. E passa um filme eu lembrar disso. Imagina, amiga. Obrigado por compartilhar com a gente também. Bom demais.